E, como sempre, nós fazemos a divulgação das atividades da casa, depois uma leitura preparatória para que a gente possa fazer a nossa prece e dar a palavra para a Patrícia. Patrícia hoje vai nos falar sobre arrependimento e expiação, e é um tema de muito boa reflexão, né, Patrícia? Bem interessante. Então, nós vamos fazer a leitura das nossas atividades, Tadeu? Pode fazer? Nós temos a meditação contínua, que acontece todas as quintas ou todos os domingos, das 9h30 às 11 horas, onde temos turmas de várias idades. É sempre bom reunir com essas crianças, né? Muito gratificante. E elas crescendo, aprendendo, evoluindo. Nós temos o estudo Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece às segundas-feiras, das 19h30 às 20 horas. É um estudo bem curtinho que a gente estuda um pouco do Evangelho, harmoniza a casa, é bem bacana. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às terças-feiras, das 19h30 às 21h, e aos sábados, das 19h às 18h30. Palestra pública Segredo de Passe às quintas-feiras, às 20 horas. Temos o Bazar Beneficente na sala 216, na segunda, que acontece às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Consultar os horários pelo telefone. Temos o Chocolate Fraterno, que acontece na primeira terça-feira do mês, das 20 às 22, onde são confeccionados lanches, né? E eles são harmonizados aqui na casa antes da gente levar até a UPA de São Sebastião, onde atendemos várias pessoas que estão lá o dia inteiro sem se alimentar e na fila de espera para ser atendido ou ser socorrido. Temos o projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, das 14h30 às 17 horas, onde são confeccionadas almofadas em formato de coração, que são posteriormente doadas para mulheres mastectomizadas, que dão conforto a mais na recuperação, um projeto bem bonito, muito bacana. Temos o atendimento médico ambulatorial, que acontece na quarta sexta-feira do mês, das 8 às 11h30, agendar pelo telefone. Temos uma médica disponível para realizar os primeiros atendimentos e, se necessário, encaminhar da rede pública de saúde aqui no Distrito Federal. Alguém queira ler? Hamilton. É? Aprender e refazer. Lição interno, Allan Kardec, primeira parte, capítulo 9, item 21. Todos os espíritos encarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser. E lágrimas luminosas, estou emocionado. Estou emocionado. Eu já li o texto e agora estou. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação, junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens felizes alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam
cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, adotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados de orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam à presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos do sofrimento, porque propiciavam a carne e as almas dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo da ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Mensagem do livro Justiça Divina de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, e é uma leitura de preparação. Vamos fazer a nossa prece agora, elevando os nossos pensamentos até Jesus, unindo os nossos melhores sentimentos. Sejamos gratos por esse instante, que aqui estamos reunidos em seu nome. Certamente Ele em meio a nós está, atendendo a sua promessa de estar conosco quando 2 ou mais estivessem em seu nome reunidos. Nesta casa abençoada que nos acolhe os anseios mais profundos, encontramos o esclarecimento do teu Evangelho por meio desses amigos tão dedicados que preparam carinhosamente os temas que discutimos aqui em todas as reuniões. Especialmente na noite de hoje, temos aqui a Patrícia, com o seu coração enorme, com a sua dedicação profunda, que certamente receberá um tanto mais de intuição da espiritualidade amiga a nos trazer as reflexões desta noite. Sejamos gratos a Jesus e peçamos a Ele as suas bênçãos para abençoar os nossos propósitos destes momentos. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Estou feliz de estar com vocês. Em algum momento do trecho, achei que nem fosse conseguir chegar, mas me entreguei aos trabalhadores e falei, que como Deus planejou, né? Então, eu estou feliz de estar aqui com vocês. A gente vai até 20h50 ou é 20h45? 45, né? Vamos refletir então juntos acerca aqui de um tópico da quarta parte do Livro dos Espíritos. Se chama arrependimento e expiação. É importante a gente refletir sobre isso, porque a gente vem em muitas encarnações, porque são muitas as romagens nossas na Terra, e muitas vezes a gente achou que bastava a gente se arrepender, né? Bastava a gente viver o que a gente quisesse, né? Fazer o que a gente quisesse, e quando estivesse perto ali do processo da morte, chamada morte física, né? Da desencarnação, a gente se arrependeria, para a gente ter uma condição melhor depois. Veja que o sentimento de que a vida permanece está sempre na gente, né? Como latente. O entendimento é que andou equivocado. E aí a gente aprendeu com os espíritos que isso não seria justo. Isso não é justiça. Não é possível isso. E o arrependimento é necessário como uma parte do processo da corrigenda do espírito. Mas ele é só uma parte do processo. Nós somos responsáveis pelo caminho que fazemos na Terra, né? Nós somos os artífices da nossa caminhada.
Nós recebemos aquilo que semeamos, aprendemos isso. Isso é justo, é da lei. Quando erramos, apenas pecamos. Na casa espírita, a gente evita falar a palavra pecado, porque as palavras não são ingênuas, né, Jeca? E a gente também tem história de usar essa palavra pecado em outras religiões onde já estivemos, para associar um erro que não tivesse conserto, né? Pecado original, pecados que nos punissem, que nos mandassem para o inferno. E aí a gente vai na etimologia da palavra para a gente entender que a palavra pecado, simplesmente na origem dela, quer dizer erro de rota. Errou a rota. Todo mundo erra. Né? Tá aqui na Terra, o erro aqui é generalizado. Aliás, é bom da gente lembrar que a Terra é uma escola planetária muito atrasada, né? Sempre brinco com vocês, dizendo que debaixo da gente só os Flintstones, só os mundos primitivos, ou seja, é uma escola muito atrasada, é linda, mas é atrasada. Então, o que é mais comum na Terra é errar, tá bom? Então é importante a gente falar isso, porque, principalmente os espíritas, às vezes a gente fica com receio do erro. Nossa, é espírita, mas fez isso. Fez. Então, assim, não tem nenhum problema errar. Onde que está o problema? Quando a gente começa a errar o mesmo erro. Entenderam? Que a gente não está aprendendo com a lição. Porque o erro causa dor no outro e em mim, ou em mim. Sempre em mim, se eu ferir o outro. Não tem como você ferir ninguém sem se machucar. Então, é necessário que a gente se levante dos nossos erros, aprenda deles, para a gente seguir em frente, errando erros novos, que outros erros irão. Até que a gente aprende e sai da senda do tentativa, erro e acerto. Entenderam? Então, nessa escola, que é a Terra, é muito comum a gente errar aqui. Um outro lugar muito infeliz do erro é quando a gente fica cristalizado nele, por algo chamado culpa. Então, a gente vê, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, espíritos que passaram séculos. Ainda ontem tive a oportunidade de dialogar com 200 séculos se passaram, e ele ainda não tinha percebido tudo que tinha mudado em volta dele, inclusive com a pessoa que tinha sido alvo do processo de sofrimento, entenderam? Então, isso acontece com o espírito, que somos nós mesmos, só que quando a gente está fora da matéria. Isso acontece com a gente vestido na matéria, ou seja, a gente fica especializado no erro e parece que não tem mais conserto para aquilo. Não, para, errou, levanta. Levanta, conserta, repara, aí surge o tema da nossa reflexão. Eu errei? Doeu. Dói. Quando a gente erra, dói. Só não dói se a gente estiver adormecido. Se estivermos dormentes diante da vida. Entenderam? Então a gente tem um sentimento que é temporário, que é provisório, que aquilo não me atingiu. Todas as vezes que eu erro, especialmente quando eu firo alguém, me dói. Se eu me ferir, também dói. Quando que eu me firo? Quando eu contrario meus valores, quando eu contrario minhas crenças, quando eu contrario a pessoa que eu sou, quando eu não me amo, quando eu não ajo com respeito comigo, não respeito os meus limites. Quando eu faço tudo isso, dói. Eu só não vou sentir se eu estiver desconectado de mim, quando eu estou dormindo. O Pierre Weil fundou aqui a Universidade da Paz, perto de Brasília, né? Era espírita, já morreu. Mas ele falava uma coisa muito interessante, que ele dizia que muitas pessoas estavam em processo normótico na Terra. Eu achava essa expressão muito curiosa. Emmanuel vai lá no prefácio de Libertação e fala a mesma coisa. Ele diz assim, que muitos seres humanos na Terra são apenas assim, ó. Nasce, cresce, alguns, né, se reproduzem, hoje nem é mais a maioria, nasce, cresce, alguns se reproduzem e morrem. De novo, outra vez, vai lá, reencarna, vai lá. Nasce, cresce, reproduz e morre. Não, para. Aí Emmanuel vem e explica no prefácio. O ser humano nasceu para uma realização muito maior, que isso até os animais fazem. Nasce, cresce, reproduz e morre, nada, entenderam? Os animais, como nossos irmãos, encaminhados no estágio ainda inferior ao nosso, de evolução, fazer isso. Entenderam? Então ele fala que a gente reencarna e André Luiz fala que a gente nasceu para revelar o propósito divino que está em nós. Que a gente tem um DNA que é divinal, né? A gente veio um dia lindos das mãos de Deus. Deus nos cria lindos, para uma caminhada que é linda. Nos cria simples e ignorantes. Quer dizer que é lindo. Ignorante no sentido de que a coisa que a gente quer aprender é ignara. É desconhecido da gente ainda. A gente vai aprender. E simples, porque Leonardo da Vinci dizia que o suprassumo da beleza é a simplicidade. Então a gente saiu lindo das mãos de Deus por uma caminhada que nos pertence. Entenderam? Então tá. Então, nessa caminhada, há uma bússola, uma diretriz que a gente não está solto, perdido.
na vida, sozinho, abandonado, como se fosse órfãos. Há algo impresso na nossa consciência, que é lindo. São as leis de Deus. Estão impressas na nossa consciência, que não nos permitem errar se a gente estiver em conexão conosco. Por isso, escute, tá bom? Para você fazer sua caminhada evolutiva não é possível, não é crível. Não tem como você fazer sua caminhada evolutiva se você não busca se conhecer. Aquilo que a gente desconhece trabalha contra a gente. Você se trai o tempo todo, você comete atos falhos, você se sabota, entenderam? Se você não se conhece, se você não está olhando para dentro de você. Quando a gente está fazendo esse processo de autoconhecimento, que é fundamental na nossa caminhada, quando a gente erra, dói. Se não doer, é porque a gente ainda está dormindo. E o processo de despertar também é lento. A gente não dorme e acorda, hoje estou plenamente consciente de quem eu sou. Não, eu estou em processo de descoberta. E Joana de Anjos não fala na terapia psicológica que esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento é fundamental para a gente poder evoluir. Do autocontato. Então tenha contato com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Tenha contato com você. Então conheça-se, descubra-se, para você se amar. Tá bom? Aí a gente... Uma pausa no conceito de auto-amor, né? Que o Divaldo Franco nos ensina. A gente aprende muito na Casa Espírita o valor da humildade, dentre várias virtudes. E às vezes quando a gente fala que a gente tem que se amar, a gente é confuso, né? Como vou me amar se eu tenho que ser humilde? É porque nós somos tão atrasados que a gente tem dificuldade de entender o que é uma virtude. E aí, amar-se não significa você se achar o último refrigerante do deserto. E nós não somos. Amar-se, Divaldo Franco diz assim, para a gente ter um parâmetro, né? É bom ter um parâmetro. Ele diz assim, quando você se ama, você se cuida. Você tem esse cuidado? Ou você é aquele que só cuida de todo mundo e deixa você para ser a última pessoa que você vai pensar? Isso não é auto-amor. Ele diz que quando você se ama, você se cuida. Outro parâmetro legal. Quando você se ama, você se protege. Ah, que lindo. Quando eu me amo, eu me jogo em relacionamento que não sei nem onde vai dar, não sei nem quem é essa pessoa, já me joguei de cabeça, já me joguei numa situação que me bota minha vida em risco, isso não é auto-amor. Presta atenção. Outro parâmetro interessante, esse foi libertador para mim. Ele falou, quando você se ama, você se instrui. Aí eu, como assim? Aí depois eu fui entender mais o raciocínio de Joana de Ângeles. Se a gente se ama, a gente se instrui porque a gente começa a conhecer mais. E como diz Jesus, a gente volta sempre ao mestre, né? Conhecereis a verdade. E a verdade nos torna livres. À medida que a gente conhece mais, a gente acerta mais, vamos diminuindo em nós a chance de erro, e vamos, ao acertar mais, nos soltando da ganga das encarnações expiatórias. Voltando para o tema da reflexão. Então, se eu erro, eu não estou nesse processo ainda de autocontato, fica indolor para mim. Eu fico aquele que dorme. Igual o André Luiz, quando em visita a um posto de trabalho lá do nosso lado, ficou assustado. Um monte de espírito dormindo. Ele precisava de uma alma superior, uma esmalha, que ia lá fazer uma prece, para ver se no meio de 1.000, um levantava. E acordava. E ele perguntou pro mentor, o que é isso? O mentor falou, passar a vida dormindo. Era sono físico? Não. Era esse sono letárgico moral. Entendeu? Não sabem o que estão fazendo aqui, vão levados pela massa, cuidado com a massa. Foi a massa que crucificou Jesus e condenou Barrabás, viu? Cuidado com o efeito manada. Então é levado de roldão, o outro faz, eu faço o que o outro fez, todo mundo está fazendo, não tem a coragem moral de dizer eu não sou todo mundo. Então esses estão dormindo. Entende? Então nesses, muitas vezes, o eu pode não doer. É temporário. Porque a única predestinação que a gente tem é que a gente vai ser feliz. Tá? Que a gente fala assim, às vezes, na casa espírita, não tem nada predeterminado. É verdade, não tem mesmo. Só a nossa destinação para a felicidade, que é a perfeição que nos compete como criaturas. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para uma caminhada que é linda, que vai nos dando direito de conquistar a felicidade cada vez mais. Inclusive os que estão dormindo, um dia despertam. Graças a Deus. Se tiver adormecido, não sente dor. A dor é o arrependimento. É um momento em que a alma se toca. E esse momento é muito importante. Faz parte do processo. Só não dá para adoecer nele. Entenderam? A culpa é isso. A culpa é o processo de arrependimento adoecido. Quando a alma se cristaliza no equívoco. Não, peraí, todo mundo errou. Você e a torcida do Flamengo. Tá gravando aí, não. Você e todo mundo. Entenderam? Quando a gente está, às vezes, no diálogo fraterno, alguém vem contar, porque eu fiz isso, acha só você que fez na Terra? Você acha que só você na Terra cometeu esse equívoco? A pessoa, não, então. Você entende que a gente está no mesmo barco, que a Terra é uma nave, e que tá todo mundo espalhado aqui, cada um num camarim? É assim, entendeu? Então não sinta de jeito nenhum a criatura pior que cometeu esse erro. Não, cometeu um erro, faz o quê? Doeu? Doeu, dói.
Lógico que dói. Por que dói? Porque na nossa consciência está impressa a lei de Deus. Por isso que não adianta, quando a gente desencarna, a gente faz a coisa tentando disfarçar. Chega do outro lado, inclusive espírita, tá? Nunca mais vai falar de achar que você está numa religião, uma definição religiosa, as portas do céu vão se abrir. Não vão. Já aconteceu isso com a gente em outras religiões, tá? A gente achava só porque a gente tinha uma denominação, quando a gente desencarnasse, as trombetas tocar. E não aconteceu. Não vamos cair nisso de novo. Ao contrário. Há espíritos chegando, tendo que ser socorridos no umbral. Por quê? Kardec chama isso dos espíritos imperfeitos. São aqueles que só tiveram notícia. Ah, eu sei. Eu sei que a reencarnação existe. Eu sei que se eu for lá, o espírito comunica. Eu sei que tem vida em outro planeta. Eu sei que eu vou reencarnar de novo. Aí se errar, eu deixo pra próxima. Dessa vez não vai dar, não. Então eles são os imperfeitos. Quer dizer que a gente vai virar santo? Não vamos. Se alguém tiver ilusão também, desilude. Eu também já vi um que falou assim, olha, eu saí daquele centro porque o presidente do centro fez isso. Eu falei, mas você queria que o presidente do centro fosse santo? Como é? Entendeu? O outro falou, nunca mais fui naquele centro porque a palestrante fez tal coisa. Aí eu falei, mas a palestrante é santa? Como é que é? Aí entenderam? Não tem ilusão. Nem sobre você, nem sobre os outros. Tá bom? A gente não vai virar santo, mas uma conduta reta, daquele que faz esforço, nos coloca no lugar do espírito que está caminhando para ser um espírita perfeito. Tranquilo. Encerrar. Levanta. Então, nesse caso, dói. Tá? Doeu. Bateu e doeu. Porque a gente está desperto. Hoje a gente está despertando. Aí faz o quê? Sai desse lugar da cristalização. Compreende que você é um ser encaminhado evolutiva. E que é muito natural quando a gente olha para uma criança que está aprendendo lá as primeiras letras que ela erre. E algum professor pune a professora porque ela errou? Algum professor pune a criança porque ela errou? Não. Quando a gente desencarna, não adianta chegar lá e falar, olha, porque, como eu dizia, a presidente falou. Eu fiz o que a presidente falou. Aí vão dizer assim, olha, você deixa a presidente fazer o percurso dela. E eu quero saber, com as leis de Deus escritas na sua consciência, por que você agiu assim. Então dói quando a gente tem um autocontato. Quando a gente está fora da matéria e quando a gente está na matéria também. Se a gente estiver no processo, esse é o momento do arrependimento. Que ele é muito importante. Só não se permita adoecer nele. Para que a culpa não te cristalize. Nem quando está encarnado, nem para os desencarnados. Porque o erro faz parte do processo. Faço o que com arrependimento? Traço uma nova conduta para mim. Um novo caminho para mim. Daí os espíritos falam aqui no livro dos espíritos. Quando está encarnado ainda, ótimo. Se tiver na matéria, percebeu, refaz. Refaz agora. Vamos deixar para depois. Repara agora. É quando a gente fala assim, que a gente não precisa esperar a dor para pagar uma conta que o amor paga. Entenderam? Então eu refleti. Foi muito equivocado aquilo que eu fiz. Meu Deus do céu. O que eu faço agora? Se eu puder, amanhã eu reparo. Eu caminho na direção de um pedido de perdão. Se não for possível isso mais, eu trabalho para retificar aquela situação. Isso também não é possível. Especialmente, eu trabalho em mim uma promessa para o eu imortal que eu sou. Que a matéria perece, mas o espírito permanece. Isso aí eu não faço nunca mais. Esse é o processo que é fundante no espírito. Quando ele se toca e fala, esse erro aí eu não cometo nunca mais. Porque ele me machuca. Ele machuca, as outras pessoas me dói, me fere. E eu não mereço mais viver com essa dor. Então isso aí eu não faço mais. Isso aí é fundamental para você corrigir o seu próprio caminho. Na Terra, refaça a jornada. Entenderam? Então uma relação, exemplo, terminou muito infeliz, não tem como refazer aquela relação, você vai encontrar outras pessoas, relações diferentes. Primeiro para você mostrar para sua consciência que você não é mais aquela pessoa. E para você conseguir construir outros vínculos. Quando você estiver maduro o suficiente, pode saber que a vida vai te trazer de volta uma situação passada para você desatar aquele nó se for necessário para você e para outra pessoa. Que às vezes não é. Esse é, então, o entendimento agora, que é a segunda reflexão acerca do dia de hoje, da nossa explanação. Primeiro é o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é o estacar do espírito. É a hora que ele reflete e fala, não dá mais para ser quem eu fui. Não dá mais para fazer o que eu fazia. Isso daí não dá mais para fazer. Todas as almas superiores, Jecan, todos os espíritos superiores, tiveram um momento na caminhada espiritual deles, foi um ponto de mutação espiritual, em que eles olharam para si mesmos e falaram, assim eu não faço mais. Dessa forma eu não vou mais agir. E muda. E aí, a depender do ritmo da mudança, é um salto quântico espiritual. Às vezes a gente fala também, né, na casa espírita, o processo é lento. É lento se você quiser. É você que dá o ritmo da sua evolução, tá?
Você que fala assim, eu quero, não quero, eu faço, não faço, eu vou, não vou, você. Eu não dou conta de fazer ainda, tudo bem? É você. Entenderam? Então a gente é que dá o ritmo do nosso processo. E os espíritos não nos cobram isso. Porque não nos comparam com ninguém. Porque Deus também, quando nos cria, não nos cria em série. Nos cria na nossa individualidade. E, portanto, o nosso arbítrio, que é livre, é sempre respeitado. Então você deve se comparar com você mesmo. Quem eu sou hoje, diferente de quem eu fui no passado. Deixa eu contar um caso para vocês curiosos. Um dia eu cheguei em casa, já a gente retorna para a expiação. Um dia eu cheguei em casa, muito feliz, de uma palestra que eu tinha dado. Que bom, que linda. Na hora que eu entrei em casa, o espírito chegou perto de mim e falou assim, não fica alegrinha, não, que eu sei quem você é. Eu, tá bom. Mas aí eu virei para ele, não enxergo, só escuto. E virei para ele e falei assim, tá bom, filho, perdoe-me por ter te ferido. Mas olha para mim e veja se eu sou essa mesma pessoa que você conheceu. Se eu ainda sou essa. Aí ele ficou em silêncio. Entenderam? É o processo da mudança. Dá para ser santo? Não, mas dá para ter uma conduta reta. Aí você se solta dos processos obsessivos. Se ele quiser continuar não sendo meu amigo, eu o respeito. Mas eu não estou mais preocupada com isso. Eu não estou mais me conectando com isso. Porque aquela pessoa que eu feri no passado, eu também deve ter feito coisa que não foi bonita. Até porque eu sei o que eu fiz no ano passado. Mas então, assim, aquela pessoa que o feriu, não existe mais, não deve existir mais. Porque eu quero que outra venha. Mas é por ele, não é por mim. Porque eu mereço ser um ser humano melhor. Porque eu me torno mais feliz, assim. Então vai se soltando da ganga, das encarnações compulsórias, expiatórias, que nos prendem na Terra. Aí é a mensagem minha de Emmanuel, divina. Quando a gente consegue abrir os braços e começar a abrir para voar o voo do Espírito, que é libertador, que nos solta das encarnações compulsórias, expiatórias, a gente volta toda hora com a mesma situação e erra de novo, faz de novo. Aí eu feri, aí ela vem e me fere. Aí eu vou lá e revido. Aí ela volta para mim, para. Alguém tem que falar assim, eu não faço mais isso. E o que fala, isso aí eu não faço mais, resultou do processo da conexão expiatória. A gente tem que reparar, necessário. A reparação tem que ser com a pessoa? Se a gente vai fora da matéria, não necessariamente. Depende da pessoa. Depende do cenário. Então a gente às vezes tem uma ideia equivocada na casa espírita. Eu não me dei bem com tal pessoa, significa que na próxima encarnação eu tenho que voltar com tal pessoa. Depende. Depende se ela está achando necessária essa reparação. Depende de como você está se sentindo com relação a ela. Depende de uma série de fatores. Agora, uma coisa é certa. Você precisa refazer seu sentimento. Se ficou uma lacuna afetiva com essa pessoa, você precisa reparar essa lacuna afetiva. É convivendo com ela, não é por você. Talvez ela nem precise mais, eu tenha te perdoado. Talvez eu tenha te perdoado, talvez eu te ame, talvez te olhe e fala, tá, se você quiser, a gente se encontra de novo. Por mim, não precisa. Entenderam? Então a gente não tem uma necessidade de estar conectado com as pessoas. Mas a gente tem um compromisso moral conosco de refazer a nossa história. Então eu feri uma pessoa A numa encarnação. Aquilo vai doer. Se eu tiver encarnado e se eu tiver conectado com o meu processo, dói já encarnado. Refaça essa história, para não precisar ficar levando para longe. É quando Jesus nos fala assim, reconcilia-se com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque aqui é mais fácil. Quando a gente está desencarnado, eu nem sei onde a outra pessoa vai estar. Entenderam? Eu sei lá onde a Inês vai estar. Melhor ficar amiga dela agora. Quando ela desencarnar, aí ela vai lá para Júpiter. E eu não posso ir. Entenderam? Como faço? Melhor aqui. Refaz aqui. E se eu tenho uma pendência com ela? Aí ela vai falar assim, não, Patrícia, segue vida aí, não tô nem lembrando disso. Mas eu não me perdoo. Deixa eu contar um caso para vocês que diz disso. De como que é necessário a gente refazer as histórias por nós, não é pelo outro. Tá bom? Precisa refazer o cenário. Primeiro pela nossa consciência, para a gente se libertar das situações. Aí a gente se vê diferente. Eu tive nessa encarnação uma doença muito grave. Quem me conhece de perto sabe que foi muito, muito grave. E eu quase morri, né, naquele processo. Um dia eu estava na UTI, uma situação duríssima, duríssima, duríssima. E aí, eu tenho uma grande amiga lá na comunhão, que é a Maíse. E aí, a Maíse estava saindo da comunhão quando o meu mentor se manifestou, falou com ela. A Maíse é vidente. E a Maíse estava conseguindo ir lá na oncologia, lá na UTI. Já falei que era oncologia, já sabe que tipo de doença que era. Me dá um passe. Não vou conseguindo entrar lá, embora eu tivesse afastado do convite, devido à imunidade estava zero. E aí ele falou com ela. Porque eu ficava lá dentro pensando, o que aconteceu, né? O que eu fiz para merecer um sofrimento atroz desse, né? O que deve ter sido? Coisa boa nunca foi. Ficava pensando, né? E aí o mentor falou com a Maísa o seguinte: fala pra Patrícia, quando você puder estar com ela, porque ela não podia sempre, né? Que não é mais expiação esse sofrimento. Porque o que ela fez, já se passaram 3 encarnações. E eu sei o que eu fiz. Era muito feio mesmo. Mas já se passaram 3 encarnações.
E ela já expiou em 3 encarnações o que ela tinha feito. Aí a Maísa falou assim, então por quê? Aí ele falou, fala pra ela que quando ela tá fora da matéria, quando ela tá desencarnada, quando a gente chama a Patrícia pra fazer qualquer coisa, Patrícia, bora lá no umbral varrer lá. Pega a vassoura e bora lá no umbral varrer. Aí sabe o que ela fala? É mais o quê? Nem se eu for, todo mundo vai me reconhecer. Vai dizer, ah lá, fulana, eu tenho vergonha. Então eu não vou. Mas é mesmo? Ela falou, é a consciência dela que não a perdoou ainda. Então ela pediu algo que ela pudesse jogar pra fora, drenar a culpa na consciência. Pra ela poder olhar e falar, olha o que eu passei, não quero mais saber culpa nenhuma. Eu quero construir uma história diferente, agora eu não sou mais aquela pessoa. É ela com ela, não é ela mais com ninguém. Entendem? Então, às vezes, os sofrimentos que a gente passa não são sofrimentos expiatórios. Às vezes é um processo de libertação da culpa. É muito importante que a gente se solte disso. Tá? Não sinta esse sentimento, que ele é muito ruim quando você está fora da matéria e quando você está encarnado também. Tenha responsabilidade pelos processos, para você poder refazer essa história e seguir em frente livre. Entenderam? Então, substitua a culpa pela responsabilidade. O arrependimento é o sinal na consciência de que você pecou. Ou seja, você errou a rota. Pecar é somente isso, é erro de rota. Volta para a rota, que a sua senda é a senda do bem. É bela, é bonita. E aí, a expiação? Como a gente está no orbe atrasado, a gente passa aqui na Terra por muitas provas, tá? A expiação também é um tipo de prova. Também é um gênero de prova, do qual não dá para a gente se soltar. Não dá para a gente soltar dela. A diferença entre expiação e prova, toda expiação também é uma prova. Só que nem toda prova é uma expiação. A prova é porque a gente tem que ser provado mesmo. Igual quando a gente está numa escola, a terra é atrasada. A gente tem que passar por várias provações aqui para a gente ir crescendo, argamassa moral, para a gente ter mais resistência moral, para a gente se transformando para o bem. Um dia, coletivamente, a gente transforma a terra num lugar muito melhor. Entenderam? Que o processo de mudança se dá do individual para o coletivo. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Um dia perguntaram para o Divaldo lá em Goiânia, Divaldo, que dia que é que a Terra vira mundo regenerado? O povo já estava com pressa da Terra virar logo regenerado, porque não estava mais aguentando tanto sofrimento. Aí ele perguntou, que dia que você vai ser uma pessoa regenerada? Aí a menina falou, sei lá. Aí ele falou, gente, então sei lá para a Terra. Mas porque a Terra, o processo coletivo se dá a partir das mudanças individuais, entendeu? Então tá. Então a gente se renova para que a nossa casa planetária se renove. Então nós seremos provados muitas vezes, muitos testes. E se prepare, não tem ilusão. André Luiz fala assim, dificuldade superada, ninguém está aqui de férias, gente. A Terra não é estação de férias. Viu? Acorda. Low, câmbio, Terra chamando. Então André Luiz fala assim, dificuldade superada, prepara. Lá vem dificuldade. Se você estiver no estilo, o negócio está muito bom, aproveita, porque os espíritos também nos dão a fase entre um desafio e outro, quero você dar um respiro, se preparar, porque vem desafio, é óbvio que vem, não vem só para você, ainda mais no mundo de transição planetária. Todo mundo está sendo bate por todas as casas, só que as dificuldades são diferentes, né? Porque o Pai não dá um desafio que seja maior que o nosso ombro, entenderam? Então cada um está no seu processo, não se compare com o processo do outro também, e não se iluda com um mundo hiperconectado que nem o nosso, que é onde as pessoas postam ilusões. Aí você olha e fala lá, fulano, a vida de fulano, eu queria na vida de fulano. Olha lá, fulano, não acontece nada, só comigo que acontece, não é? Ou fulano está adormecido, né? Ou fulano está postando algo que não é real. Se ele estiver adormecido, ele vai acordar. E quando acordar, a dor, Leon Denis nos ensina que é o lápis que traz de volta. Se ele estiver disfarçando, é um processo de autoconsciência que ele tem que despertar. Tá bom? Mas aí o desafio vem para todos. São as provas. No meio das provas tem uma que é ainda mais difícil, que é a expiação, que é um gênero de prova do qual a gente não consegue se soltar. Isso aí não tem como. Por quê? Porque há algumas coisas que a gente comete. É porque eu feri fulano, que agora não tem jeito, agora alguém vai ter que me ferir. Não, não é isso. Não se trata disso. Senão não teria como a gente conseguir evoluir. Jesus nos ensina assim, que ele quer de nós a misericórdia para o nosso crescimento, né? E que ele quer é a morte do pecado, não é do pecador. Então, para a gente compreender, o que é expiação? É quando o meu aqui foi tão intenso, foi tão doloroso, que ele me marcou, e eu preciso tirar aquilo de mim, de alguma forma. Então, por exemplo, alguém cometeu um ato muito violento contra uma pessoa ou contra si mesmo. Se for assim, a marca na consciência, a marca consciencial do espírito, ao, por exemplo, tirar a vida do outro, é tão violenta que ele fere o próprio perispírito, e ele fica com deformidade. Então, ele não consegue
numa encarnação, vamos pegar, por exemplo, já que a gente está no Setembro Amarelo, a questão do suicídio. O encerrar o processo encarnatório pela sua própria decisão fere tanto o perispírito que depois, quando ele volta, é que Deus puniu? Não, a pessoa já estava sofrendo. Para ela chegar no limiar da dor desse jeito era um grande sofrimento. Só que o ato que ela fez macula, machuca um corpo perispiritual. E é uma lei de Newton na Terra. Você bate, volta. Essa é a lei de Newton. Ação e reação. Ela é binária. A lei espiritual é causa e efeito, ela não é binária. Você faz uma coisa e ocasiona diversas outras consequências. Então, por exemplo, no caso desse do autocídio, ele fere a macula, o próprio corpo espiritual. Como é que faz para voltar faltando um pedacinho, por exemplo? Então, ele vai ter ali uma tessitura que teve uma ruptura. Então, por exemplo, se uma situação que ele perdeu a mão, que ele retirou a mão, por exemplo, uma pessoa que tivesse feito isso, tivesse ele mesmo retirado a própria mão, ou a mão do outro, e ele macula a consciência dele com aquilo. Então, ocasionou uma ferida no perispírito. Está ferido. Como faz? Por mais que a espiritualidade socorra, faça um remendo, ajuste, acontece que todos estão sob o olhar divino, todos estão sendo socorridos por Deus, todos estão sendo amados e acolhidos, ele machucou. Então, por exemplo, eu tenho várias cicatrizes das cirurgias pelas quais eu passei. O que faz uma cicatriz? A cicatriz está aí. São marcas, da mesma forma. Um ato que violente o perispírito deixa cicatrizes. Quando ele reencarna, a cicatriz está ali. Essa cicatriz ali faz o quê? Só um processo de depuração para tirar dele a expiação. Não dá para um espírito chegar lá bonzinho, falar, olha, a partir de hoje, você não tem mais essa cicatriz, nem essa. Isso seria subverter uma lei que é física. Entenderam? Enfim, então a expiação se dá quando o ato foi tão, vamos usar a palavra violento, que dá pra gente entender. Violento, na tessitura espiritual do espírito, que ele não consegue se soltar daquilo. Então ele volta e é uma benção a encarnação. Para ele poder escoimar aquilo na matéria. Tira aquilo dele, pronto, acabou. E às vezes na mesma encarnação já resolve. E com a avançada ciência, a gente já consegue mitigar muitas expiações. Ah, quer dizer que fulano está espiando? Não é para eu olhar e falar, olha lá, azar dele, não. Ah, então eu senti uma culpa, um exemplo bem claro para vocês. Eu senti uma culpa tão intensa que eu feri a minha estrutura perispiritual e joguei a ferida no corpo físico, para escoar. Aí alguém vai lá e falar, coitada da Patrícia, ela tá espiando, problema dela. Não, gente, socorro médico na hora, de uma equipe médica maravilhosa, com os espíritos também, socorre, ajuda, levanta, filha, vai embora. Acabou. Entenderam? Isso, a expiação não durou a vida inteira, durou um tempo, foi dolorosíssimo, mas ajudou também a me despertar para aquilo. E uma vez liberta, acabou. Mas era expiatório. Então, assim, tem algumas provas que são provacionais, outros vêm grudados na gente, para o nosso próprio bem, para a gente se soltar daquilo e seguir em frente. Porque o erro não faz parte do espírito, né? A gente tem na nossa consciência as leis e a gente sai das mãos de Deus simples e ignorantes. Ou seja, para aprender e lindos. Todo o equívoco a gente traz para a gente. Nós temos 10 e a gente precisa tirá-los de nós para a gente poder seguir mais bonito. Então as provas nos tornam maiores. As expiações nos libertam do passado. Entenderam? A gente não pragueja diante de nada disso. A gente agradece a provação que nos torna maior. Imagine um atleta, se ele ficasse praguejando diante aquele que pula. O sarrafo sobe, na medida que ele tem mais massa muscular. Imagina se toda vez que o treinador dele subisse o sarrafo, ele reclamasse, então desiste, filho. Não vai fazer, não vai ser atleta. É a mesma coisa. A gente está aqui para crescer, para aprender. Se ficar parado, não vai reclamar da aprovação? Vai ficar parado. É o atleta que não quer mais fazer. Só que um dia a gente vai ser empurrado de roldão. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai evoluir. Numa decisão amorosa ou uma decisão dolorosa. É uma escolha do espírito. Então essa é a prova. Imagina o sarrafo. Vai subindo. Passou um desafio, vem outro, prepara. Para a gente ter mais massa, mais musculatura moral. E a expiação? É a ganga que eu trouxe. É a sacola cheia de pedra, tá ruim demais o negócio. Aceita esse negócio aí e carrega da melhor maneira, que daqui a pouco vai cair de você. Que não faz parte. Não faz parte de você. Você vai se soltar disso daqui a pouco. Pode até ser num espaço curto de uma encarnação. Não quer dizer que vai durar a encarnação inteira, não. O mal tem data para acabar. Inclusive o mal que nos alcança, a tristeza que nos alcança, tem data para acabar. Vou contar uma história para vocês entenderem expiação e prova. Vai ficar bem claro. Serve para crianças de 0 a 100 anos. Tá? As que estiverem nesse intervalo aí vão gostar. É uma fábula. Mas nos conta
sobre provação e expiação na matéria. Roque Jacinto, já desencarnado, um grande autor espírita, e que nos conta a história do lobo mau reencarnado. Você sabe a história do lobo mau, né? O lobo mau foi lá, correu lá, pegou uma picada, chegou antes da presa vermelha, comeu a vovozinha, né? Engoliu a vovozinha, botou a roupa dela para enganar a chapéu vermelha. Só que o caçador chegou lá antes, quando viu aquilo, abriu a barriga dele, tirou a vovozinha, ele estava dormindo, depois comeu a avó inteira, botou umas pedras na barriga dele, costurou, e quando ele acordou, aquele negócio pesado, ele nem viu que era pedra, foi lá, caiu no lago e morreu afogado. Ponto, acabou a história que a gente contava para as crianças antigamente. Hoje você contar isso nem é politicamente correto. As crianças ficam traumatizadas, né? Como é que arrancou a barriga, comeu a avó. Então, a minha infância foi traumática. Mas então, aí a história é essa, que o lobo mau caiu no lago e morreu. Roque Jacinto vem e conta que ele morreu, na verdade ele desencarnou. Porque morrer e voltar para casa, a gente já entendeu, né? Então o lobo mau desencarnou e chegou no plano espiritual. Aconteceu com ele, vai acontecer com você. Só que não é hoje, não. Mas não esquece disso, todo mundo vai morrer, você vai morrer também. Só que não é hoje. Mas tá bom. Chegou lá, o lobo mau. Aí veio o mentor do lado dele, meu filho, o que foi aquilo? Você comeu a vovozinha? Aí ele falou logo, eu não tô sabendo de nada. Parece com a gente muitas vezes. Chegamos lá, o mentor chegou e falou, Patrícia, o que foi aquilo, filho? Eu falei, aquilo o quê? Então, pois é. Ele falou, você comeu a vovozinha. Ele, não, eu não comi. Ele, vamos ver. Ele, como que você vai ver? Ele, agora. Pega da mente dele e projeta um plasma espiritual. Tem, gente? Tem. Como? Porque o seu perispírito funciona como um gravador. Toda a sua história está gravada em você. Por isso, quando a gente está fora da matéria, a nossa muita luz, ai querido, todo mundo vê. A nossa nenhuma luz, todo mundo está vendo também. E quando a gente está aqui encarnado, está disfarçado. Quando está fora da matéria, todo mundo está vendo. O perispírito brilha, brilha pouco, não brilha nada, fica tudo aparente. Aí ele projetou lá, aí ó, filho, comeu, vovozinha, o que foi isso? Aí começou a chorar. Parece com a gente muito. Ah, a situação estava caótica. Estava faltando alimento na floresta. Você não sabe o que é ser um lobo na terra. Ninguém gostava de mim. Mil motivos. Parece com a gente, parece. O mentor nem se incomodou. Falou assim para ele, vamos refazer essa história? Ele, como? Vamos refazer essa história? Ele, é possível? Ele é. Bendita reencarnação. Não é possível haver o conceito pleno, em latitude e profundidade, de justiça de Deus se não houver reencarnação. Aí o lobo mau compreendeu. Falou, vamos voltar. Nós vamos desenhar aqui um plano que vai ter um momento expiatório. Porque essa dor vai ficar latejando em você toda a vida. Isso que você fez. Vamos tirar isso da sua consciência. Pra você conseguir seguir em frente. Vamos refazer a história. Vem cá, vamos desenhar. Aconteceu com o lobo mau, aconteceu com você, tá? Sua encarnação foi desenhada por você junto com seu mentor. Por gente que te amava demais. Quando você estava muito doente do ponto de vista espiritual, alguém foi lá e desenhou. Pra você dar certo. Todo mundo que reencarna para dar certo. Tá bom? Nunca é desenhado no plano pra gente chegar aqui e dar errado. É pra gente dar certo. Aliás, você está dando certo. Olha para a sua vida. O tanto de dificuldades que você já enfrentou, o tanto de desafios que você já superou, o tanto de luta que você venceu. Está dando certo. Que lindo. Tá bom. Desenharam lá. Vamos que tá acabando o tempo. Desenharam lá a encarnação do lobo mau. E ele reencarnou como um cachorrinho, SRD. Não pode falar que é vira-lata, que não é politicamente correto. Chama SRD. Reencarnou como um SRD. Dessa vez, não era mais lobo. Já que ele reclamou que a vida de lobo era difícil, reencarnou como um SRD. Tudo planejado para ele dar certo. Um SRD no meio da rua, vem o caçador, o mentor dele vai lá, pega a intuição. Aí ele olhou, por acaso, a casa não preside nada. Quem colocou o caçador naquele dia no caminho daquele cachorrinho sabia o que estava fazendo. Aí ele pegou o bichinho e levou para casa. Só quem tem um bichinho em casa sabe tanto que é fofo. Aí ele começou a criar amor aquele bichinho de todo o coração dele, sem eu nem desconfiar que ali tinha um lobo mau. Amor de todo o coração, o bichinho cresceu grande, foi amigo dele, um monte de prova aquele cachorro passou, porque ele tinha que crescer em robustez moral. Um dia, já grande, andando na floresta com um caçador que já estava idoso, pula uma cobra. Era uma sucuri, eu não sei se sucuri pula, pode ser outra. Dessas que pula, bem grande, na frente, o cachorro era o momento da expiação dele, não podia sair daquele momento. Porque ele tinha que limpar algo na consciência dele passado. Naquele momento estava travado, ia ter que acontecer. É pelo caçador? Não. É pela cobra? Não. É por Deus? Muito menos. É por ele. Para ele poder viver aquele momento e se libertar de um passado que ia ficar para trás. A cobra pulou, ele é um cão de guarda. O que ele faz? Pulou na cobra. Para defender o caçador e na briga com a cobra fugiu e ele acabou morrendo.
Morreu o cão de guarda, que foi chorado pelo seu dono, que nem imaginava que chorava por um antigo lobo mau. Olha que são os laços do amor, refazendo uma história. Chegou no plano espiritual, o antigo lobo mau, agora um cachorro, e o mentor veio e falou: que lindo, meu filho. E ele: eu dei conta. Ele: sim, você deu conta. Ele falou pra ele: nunca mais vão lembrar de você como um lobo mau. A partir de agora, todo mundo vai lembrar de você como um lindo cão de guarda que deu sua vida para o seu dono. Pode entrar no reino do Pai, tá tudo bem agora. E ele estava liberto da expiação, da consciência culpada, o arrependimento fez com que ele fizesse a história dele e seguisse em frente, cada vez mais feliz. Aconteceu com ele, está acontecendo conosco nesse momento. Valorizemos a encarnação, que é um presente de Deus, pessoal. Obrigada. Esse, Patrícia. Na aceleração da Patrícia,